este é o Lance Total entrando em campo e você vai ver. É hora do time B do Corinthians mostrar seu valor e contra o Palmeiras. No Verdão, a final da Copa do Brasil é a maior preocupação no momento. E mais, a eliminação na Libertadores voltou a abalar a relação de Ganso e Santos. O discurso foi de queda com cabeça erguida, mas a verdade é que a eliminação na Libertadores para o rival Corinthians mexeu com Santos e pode mexer muito mais ainda. A começar pelo meia Paulo Henrique Ganso. A reformulação do contrato do jogador, que já era dada como certa pelo próprio presidente Luiz Álvaro Ribeiro, agora está em aberto. Márcio Porto, a queda do Santos na semifinal da Libertadores pode ter significado o fim da linha para Ganso? Eu não acho que seja bem o fim da linha para o Paulo Henrique Ganso no Santos, mas pode ser um indício. O presidente Luiz Álvaro, que antes dava a negociação para a renovação de contrato do jogador como certa, conversou com o Lancinete ontem, com a gente do Lance, e já mostrou um discurso muito mais cauteloso do que o apresentado na semana passada, quando surgiu a notícia da iminente, até então iminente, renovação do Ganso com o Santos. As partes se aproximaram, isso é um fato, mas agora, com a perda da Libertadores, o Santos não terá a visibilidade que teria com a conquista de um bicampeonato e a segunda ida ao Mundial consecutiva, né, que traz muitos holofotes, até na captação de patrocínio para o Paulo Henrique Ganso, que é uma das cláusulas desse novo contrato, desse plano de carreira que o Santos ofereceria ao jogador. Pode ser que as coisas não saiam tão bem aí como o Santos tinha planejado, ou que não quer dizer também que não dê para ter outras conversas. A gente também conversou com o empresário dele, o representante dele, que é o irmão dele, o Papito, e ele disse que o Ganso continua interessado em renovar com o Santos, é também no interesse do Santos. Eu acho que agora só vai precisar fazer aí uns ajustes, se o Santos ainda vai manter ou subir a proposta que teria feito. O fato é que a contraproposta do jogador já está na mão do Santos. O Santos já tem os números que o jogador pede e vai analisar o que fará daqui para frente. Mas o discurso mudou. Tá certo, Márcio. Vamos ver, né? Já no Corinthians, a euforia com a inédita classificação para a final da Libertadores deu lugar à preocupação com o próximo desafio no Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição, o Timão vai encarar o Palmeiras no domingo e com o time reserva. É hora da equipe B vencer e o jovem zagueiro Marquinhos, de 18 anos, que vem atuando improvisado de volante, tem consciência da responsabilidade. Entrou em campo com a camisa do Corinthians, tem que querer ganhar. A torcida não quer saber se é o time reserva, se é o time titular. Então essa cobrança e essa responsabilidade a gente sabe que tem. Justamente tratando de um clássico tão importante, tão valioso para a nossa torcida, para todos nós jogadores, que entramos em campo a gente não quer perder não. O centro de treinamento do Corinthians recebeu a visita do presidente da CBF, José Maria Marinho, foi ver de perto a estrutura que no futuro poderá ser usada pela seleção brasileira. Animado, Marinho disse que vai torcer muito pelo Corinthians na final contra o Boca Juniors e que vai ajudar o clube adiando 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é obrigação do presidente da Convenção Brasileira de Futebol dar todo o apoio a essa agremiação brasileira que está nos defendendo. Então, se no passado já houve esse precedente, eu não vou mudar. E temos que atender. Não é o Corinthians apenas, não. Nós temos que atender aos legítimos interesses do futebol brasileiro. O presidente da CBF visitou também o centro de treinamento do São Paulo, em Cotia. Ao lado do dirigente são paulino, Juvenal Juvencio, do presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, e do diretor de seleções, André Sanches, Marinho conheceu as instalações onde a seleção brasileira irá treinar e ficar hospedada durante os próximos amistosos, nos dias 7 e 11 de setembro. O clima no São Paulo está tranquilo. Após a eliminação para o Coritiba, o presidente Juvenal Juvencio disse que manterá Leão no cargo, mesmo admitindo que o treinador tem feito um trabalho apenas razoável. A partida da última quarta-feira ainda está fresca na cabeça dos jogadores, mas sábado a equipe tricolor vai ter de esquecer o passado recente se quiser vencer a Portuguesa. O jogo no estádio do Canindé é a chance do time conquistar a primeira vitória fora de casa e engrenar no Campeonato Nacional. Porque você olhar, a equipe esse ano começou meio em formação, a equipe tem mostrado resultado.
Um negócio que nessas horas tem que chegar e a gente concretizar, chegar a uma decisão que o torcedor quer também, para a gente concretizar com o título. 12 anos depois, o Palmeiras está de volta a uma final de um campeonato nacional e a CBF já definiu as datas e locais dos confrontos decisivos. O Verdão fará o primeiro jogo em casa no dia 5 e decidirá contra o Coritiba no Couto Pereira no dia 11. Pouco mais de um ano depois do marcante 6-0 contra o Coxa, o Verdão fará pela primeira vez o segundo jogo fora de casa nessa edição da Copa do Brasil. Para o lateral Juninho, o campo não faz tanta diferença. O fator campo não vai importar nesse momento. Lógico que a gente gostaria que continuasse da mesma forma que estava, só que não vai ser. Então, independente disso, temos uma grande oportunidade. Louco Abreu, mais uma vez, pode ficar fora do time titular no duelo contra a Ponte Preta. No coletivo desta manhã, o técnico Oswaldo de Oliveira testou duas opções. Na primeira parte da atividade, Louco foi o único atacante do time que teve Vitor Júnior e Felipe Gabriel caindo pelos lados. O uruguaio se movimentou bem, mostrando que está disposto a mudar o estilo de jogo para se encaixar no esquema tático atual. Mas a boa atuação de Louco não foi suficiente para mantê-lo no segundo tempo da atividade. Oswaldo sacou Louco Abreu e pôs Elkson, que fez um papel semelhante ao que Herrera vinha fazendo nos últimos jogos. Louco já disse publicamente que não está satisfeito com a reserva. E nessa sexta-feira, Oswaldo de Oliveira revelou o conteúdo de uma conversa entre eles e disse que um entende os motivos do outro. Ele sabe o que eu penso e eu sei o que ele pensa, nós trocamos ideias a respeito. Assim como ele respeita também a minha opinião de tentar ter um time com mais mobilidade, com mais movimentação de ataque. Em meio à relação estremecida com o Louco Abreu e as iminentes saídas de Herrera e Michael Suel, o Botafogo reata o namoro com Roger. O meia que deixou o Cruzeiro na terça-feira pode ser o novo reforço do clube alvinegro. Rafael Bósio, por que o Roger seria uma boa contratação? Bom, Lula, eu acho que o Roger não chegaria no Botafogo para resolver os problemas do Botafogo. Até porque o meio-campo está muito bem servido ali com o Felipe Gabriel, com o Andrezinho, tem o Vitor Júnior, tem o Elkson, que é opção. Ele viria para substituir, para ajudar no forte elenco de meio-campistas do Botafogo, que o Michael Suel deve estar saindo agora, está fechando aí com o Udinese da Itália. Então ele seria uma reposição do Michael Suel, um jogador de 33 anos, que dentre esses meias não tem ninguém mais experiente, e ocuparia um papel diferente, mais maturidade, um jogador mais rodado, um jogador que sabe jogar, um jogador que pode ser muito útil para o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, principalmente nessa reposição e nessa experiência que ele pode dar para o meio de campo, essa calma que um jogador desse porte assim, mais velho pode dar. Então acho que ele pode ser importante nisso. Não chegaria para resolver, para ser o titular do time, mas ajudaria muito o Botafogo. Ok, Bósio. O Flamengo encara neste domingo o Grêmio. Este duelo marca o reencontro do técnico Vanderlei Luxemburgo com o ex-clube. Para apimentar esse confronto, o rubro-negro não vence no Estádio Olímpico há 17 anos. Mas toda essa pressão envolvendo o jogo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro ficou de lado. Tudo porque Joel Santana abriu as portas para o Imperador. Nessa sexta-feira, o técnico do Flamengo falou pela primeira vez sobre a possibilidade de contar com Adriano. O treinador admitiu que o atacante no Campeonato Brasileiro seria uma boa e falou do retorno do jogador com otimismo. Um jogador diferenciado, né? E a qualidade desse jogador a gente não precisa nem testar, né? A única coisa que nós estamos ansiosos, né, é para ele entrar em campo e começar um trabalho. E eu, como todos vocês e como toda a torcida do Flamengo, estou torcendo que ele complete esse ciclo de trabalho, de treinamento, consiga voltar a jogar, mostrar para nós aquilo que ele sempre foi, o imperador. A gripe forte tirou o Juninho Pernambucano do jogo contra o Cruzeiro, mas o Reizinho comemora a boa fase no clube. O meia acertou nesta sexta-feira verbalmente a renovação do contrato com a diretoria Cruz Maltina. Ele seguirá o mesmo modelo do anterior, com o Juninho recebendo por partida disputada. Na véspera do duelo contra o time celeste, o meia Diego Souza disse que é impossível o Vasco sofrer uma nova goleada para o Cruzeiro. Amanhã eu creio que, independente do jogo ser difícil e tudo, a gente tem que pôr o nosso ritmo para buscar essa vitória. É na nossa casa, com todo respeito ao Cruzeiro, 3-0, acho
possível da gente tomar dentro de casa. A Alemanha confirmou o favoritismo e bateu a Grécia por 4-2, se garantindo na semifinal da Eurocopa 2012. Agora o time do técnico Joachim Löw espera o vencedor do duelo entre Inglaterra e Itália, que se enfrentam neste domingo. Mano Menezes pode deixar a seleção brasileira em caso de fracasso nas Olimpíadas. Em visita ao centro de treinamento do Corinthians, na manhã desta sexta-feira, o presidente da CBF, José Maria Marim, elogiou o trabalho do treinador, mas não garantiu Mano no cargo em caso de uma eliminação em Londres. Vanderlei Silva está de saco cheio de Vitor Belfort. Em entrevista ao Lance Net, o cachorro louco criticou o lutador de MMA e disse não ter mais paciência com quem fala uma coisa e faz outra. Os nadadores Flávia Delaroli, Glauber Silva e Pamela Souza foram pegos em teste antidoping realizado durante o Troféu Maria Lenk em abril. Na próxima terça-feira, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos vai realizar um painel para ouvir os atletas e julgar os casos. Somente depois do encontro, detalhes sobre as substâncias detectadas serão revelados. Que pena, né? A conquista inédita da vaga na final da Libertadores pelo Timão foi, sem dúvida, um dos grandes destaques esportivos da semana. Mas teve mais. Lance Total volta na segunda-feira. Bom fim de semana para você, boa rodada. Beijo você.